Só tem um fato que eu esqueci. Deixa eu só fazer aqui ligeirinho, vocês estão vendo? Ok, apareceu. Eu vou falar para vocês a respeito de um parasita que é o maior nematóide registrado em literatura. É um parasita chamado Dioctofime renale, ou parasita do rim do cão. O Dioctofime renale tem uma classificação taxonômica localizada na superfamília Dioctofimoidea, família Dioctofimatidae. O Dioctofime renale é um grande nematóide, pode medir até 1 metro de comprimento. A medida mínima de um Dioctofime renale é 25 centímetros, tá? Então já é um parasita visível a olho nu e de aspecto muito grande. Esses de 25 centímetros são aqueles que ainda não evoluíram completamente e machos. O Dioctofime tem algumas características morfológicas. A boca também sem lábio, assim como os filarioides. O macho tem uma bolsa copuladora musculosa e campanuliforme, já vamos olhar a imagem disso aí, muito visível a olho nu. Possuem somente um espículo longo para a cópula, não tem espículo duplo, apenas um espículo se projeta para fazer a cópula na fêmea, e a vulva da fêmea é na região anterior do corpo. Vamos observar. Quando eu falo em bolsa copuladora do macho campanuliforme, a literatura relata o formato de observação dessa bolsa. Parece como uma luminária, uma campânula, tá? Então, ela é projetada. Eu vou fazer aqui o formato, é mais ou menos nesse formato assim. A cauda faz um guarda-chuva, que parece uma luminária. O espículo é único. Ó, observem aqui essa imagem. Estão vendo a bolsa copuladora do macho do Dioctofime? Apenas um espículo se projetando. E essa bolsa copuladora que parece uma luminária. E a literatura coloca como campanuliforme. Nossa, quanto trava-língua, né? A região da vulva da fêmea é na sua porção anterior, e esta imagem mostra um macho fazendo a cópula, colocando seu espículo no poro genital, na vulva da fêmea. Os ovos do Dioctofime são ovos bioperculados. Lembram-se quando falávamos de opérculo, né? O que é o opérculo? O opérculo é uma estrutura no ovo por onde esse ovo vai eclodir, por onde vai sair o parasita depois que ocorre o embrionamento. O ovo do Dioctofime é um ovo não embrionado, tem só uma massa genética dentro dele. O embrionamento vai acontecer no ambiente. Então, a partir do momento em que ocorre o embrionamento, esse opérculo vai se romper e vai liberar uma larva. A casca do ovo é espessa e toda perfuradinha, como mostra essa imagem. Então, é considerada uma casca cheia de depressões. Não vamos diagnosticar dioctofimose por exame parasitológico de fezes, pois os ovos saem na urina. Este parasita se localiza no rim do cão, então está localizado no rim direito. E tem o ciclo biológico também heteroxeno, com 2 hospedeiros, necessariamente. O hospedeiro definitivo para a dioctofimose são caninos e felinos. A literatura relata que ocasionalmente pode acontecer em humanos, tá? E os hospedeiros intermediários são hospedeiros que permanecem na água. A epidemiologia da dioctofimose é relacionada com a ocorrência em regiões úmidas e chuvosas, ou regiões também que ocorrem enchentes, né? Onde os animais contaminados vão urinar na água e o ciclo, ou próximo a
leitos de água, a açudes, a rios, e o ciclo biológico poderá se concluir. O hospedeiro definitivo se contamina ao ingerir o segundo hospedeiro intermediário, que são peixes ou rãs com formas parasitárias do dioctofime. Podem ser encontrados, além do rim do cão, também em regiões livres na cavidade, como a cavidade peritoneal. Pode abrir lá o animal, existem ocorrências do cirurgião fazer abertura de uma cadela para uma ovaristerectomia de eleição. No momento em que faz a abertura da cavidade, encontra vários parasitas livres na cavidade. É possível. O dioctofime pode estar alojado no fígado, e o dioctofime também pode estar dentro dos testículos do macho. Vamos falar um pouco sobre o ciclo biológico. O cão contaminado tem o dioctofime no rim, o hospedeiro definitivo, vai acabar urinando ovos. Aonde? Na água, tá? Então, em épocas de enchente, onde o rio sobe um pouquinho mais, urina na água, os ovos são extremamente resistentes na água. Os ovos podem sobreviver na água até 8 meses, tá? Então, o ovo, ele tem essa membrana toda espessa, né? Essa casca espessa que garante uma resistência ambiental. Na água, ocorre o embrionamento do ovo e o primeiro hospedeiro intermediário, que são os anelídeos aquáticos ou pequenas minhoquinhas aquáticas, ingerem esta larva L1. Ou esses anelídeos aquáticos também podem ingerir diretamente o ovo e vão desenvolver da mesma forma. Vai ocorrer uma evolução para L2 e peixes e rãs vão se alimentar desse anelídeo aquático. Dentro da musculatura dos peixes e das rãs, vai se desenvolver o cisto de L3, que vai ser contaminante para o cão. O cão se contamina ao ingerir rãs, dá uma mordida lá para caçar, vai dar uma mastigada, engole L3. Vai se contaminar comendo carne de peixe crua. E este parasita vai migrar pelo trato gastrointestinal. Quando chegar aqui na alça intestinal, ele migra diretamente para dentro do rim. O cão pode se contaminar também ingerindo água contaminada com esses anelídeos aquáticos. Esses anelídeos não são visíveis a olho nu, tá? São microscópicos. O ser humano também pode se contaminar ingerindo esses anelídeos aquáticos. Vamos ver o ciclo evolutivo descrito, então. Então, os ovos não embrionados são eliminados na urina e dentro do ovo vai ocorrer o embrionamento de L1. O anelídeo aquático ingere o ovo com o L1 e ele evolui até L3, pode se tornar contaminante pela ingestão do próprio anelídeo. Ou as rãs e peixes vão fazer a ingestão desse anelídeo com a L3 e a L3 vai se encistar no fígado ou na musculatura desse hospedeiro intermediário. O cão vai se infectar ao ingerir o segundo hospedeiro intermediário com L3 e a L3 faz a migração direta para o rim através da parede intestinal. Lá no rim vai se tornar uma L4 e parasita adulto. O aspecto patogênico da dioctofimose é muito grave. O parasita, ele vai penetrar no rim e vai eliminar pelo seu esôfago substâncias que digerem as células renais, fluidificam as células renais. Essas células renais viram um líquido e o parasita vai se alimentando de células do rim. Chega um momento em que o rim fica completamente destruído, como mostra essa imagem, e dentro dele não tem nada. O que permanece é apenas a cápsula renal. O rim fica completamente inativo. Tá? O que acontece
quando esse rim parasitado fica completamente inativo. O outro rim sadio, ele vai sofrer um processo de hipertrofia, ele vai trabalhar mais que o normal para compensar a presença de apenas um rim. Nesse momento, o animal já vai estar apresentando sinais clínicos, tá? Então, o parasita, olha que enorme que ele é no momento em que se retira, né, através de excisão cirúrgica e se abre o rim, é muito grande. O que sobra do rim lá? Só a capinha, tá? O parasita, ele ocorre com mais frequência, ou quase que na totalidade das vezes, no rim direito, e o rim esquerdo permanece intacto. Por quê? Anatomicamente, o rim direito tem uma porção em que ele se encosta na alça intestinal do intestino delgado, né? Então, ele é encostado na alça intestinal. Nesse momento, o parasita que foi ingerido, né? Que está passando pelo trato gastrointestinal, é nesse momento que o parasita faz a migração para o rim, nesse local do organismo, tá? Vamos observar uma grande sensibilidade à palpação. O animal anda arqueado por causa da dor. O animal apresenta urina sanguinolenta e todo o quadro bioquímico e hematológico correspondente à insuficiência renal. A evolução do quadro é para morte por falência. Olha a dimensão do parasita. Então, após o processo cirúrgico e a retirada do parasita do rim, o rim fica desta forma, só a cápsula, tá? E aqui está uma cuba com o que foi retirado lá de dentro. O parasita pode medir até 1 metro de comprimento. Olha aqui o que nós observamos nessa imagem, ó. Olha umas bolinhas aqui, ó, tá vendo? Eu falei para vocês que a estrutura da cauda do macho, que é campanuliforme, ela é super visível a olho nu? Isso mesmo, ó. Esta é a campânula lá, formatinho de luminária, que é da cauda do macho. Esses parasitas mais grossos, mais espessos, são as fêmeas. Como ocorre a patogenia para chegar a esse processo? Como eu falei para vocês, o Dioctofime, ele possui algumas glândulas esofágicas extremamente desenvolvidas que produzem substâncias histolíticas, né? O que é uma substância histolítica? Isto, tecido, lise, quebra, né? Faz a destruição tecidual. O parasita estando lá dentro do rim, vai eliminando essas substâncias histolíticas e vai acontecendo a fluidificação do tecido renal. Por isso não sobra nada. E é disso que o parasita se alimenta, desse tecido fluidificado pré-digerido. Então, ele joga a substância dissolve as células, depois ele suga e se alimenta. E assim vai indo. Macho e fêmea começam a se reproduzir dentro do rim, e os ovos vão sair na urina para parasitar aí outros animais, né? Concluindo o ciclo com os hospedeiros intermediários. Somente um rim é parasitado e o outro rim sadio, ele sofre a hipertrofia para compensar. Já falei isso para vocês, né? É um aspecto da patogenia, a hipertrofia do rim esquerdo. Para diagnóstico, o diagnóstico pode ser feito através do exame de sangue, através do exame de urina. Então, a presença de sangue e urina, sangue e pus na urinálise é indicativa de dioctofimose em região endêmica. Então, vai coletar sangue, você vai pedir um hemograma e um bioquímico, né? Você vai coletar urina, vai fazer uma urinálise, já vai te indicar algumas situações. O diagnóstico definitivo é feito através da ultrassonografia, onde passa o ultrassom lá e vai observar vários parasitas se mexendo dentro do rim, tá? Outra forma de diagnóstico é a pior possível, né? Esta aqui, quando o animal vem
a óbito por causa da dioctofimose e é observada a presença dos parasitas no rim somente na necrópsia. O tratamento é cirúrgico também, tá? Não existe forma de eliminação de um parasita de 1 metro de comprimento do rim por vias normais, pela urina, tá? Então, o que a literatura coloca? Coloca que quando recém ocorreu a migração para o rim, se der um antiparasitário para esse animal, o parasita que ainda é uma L4 não evoluída, né, ou L3 para L4 não evoluída, pode acontecer sim a morte do parasita e a expulsão pela urina. Tem uma dimensão suficiente para ser expulsa pela urina. A partir do momento em que o parasita se torna adulto, entre 25 a 1 metro de comprimento, impossível, apenas de forma cirúrgica. O rim é completamente retirado, então não se faz a abertura do rim e tira o parasita, fecha e deixa lá, não, vai ocorrer uma infecção posterior, pós-cirúrgica, então faz a exerese, a retirada completa do rim parasitado, e o animal tem que ser acompanhado para o resto da vida, com dieta específica, né, que facilitem aí o processo de funcionamento do rim, né, e acompanhamento periódico, porque esse animal só tem um rim para dar conta de todo o organismo. Olha lá que bonito, né? Então, logo após a cirurgia, abrindo o rim parasitado e olha o que tem lá dentro, tá? O rim completamente deformado, cheio de parasitas de grande dimensão. Então, gente, o Dioctofime renale é o parasita do rim do cão que consome completamente o rim do cão. Agora, imaginem vocês, se esse parasita estiver no fígado, com esse potencial que ele tem de jogar enzima e comer, vai comendo partes do fígado? Sim. Se esse parasita estiver na cavidade peritoneal, vai comendo o que tem pela frente. No testículo, consome completamente o testículo do cão. Também fica somente a capinha do testículo. Imagine um ser humano se contaminando com dioctofime, deve ser dureza também. Certo, pessoal? Este foi o Dioctofime renale, um parasita assustador. Eu vou voltar aqui para a nossa apresentação e nós temos alguns minutinhos para dúvidas. Voltar aqui para o chat.